Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho a respeito dessa nossa necessidade. Bom, eu acredito, né? Eu tenho essa necessidade, eu acredito que muitos de vocês também tenham, que é essa necessidade de pertencimento. Então, todos nós, né, temos assim como eu posso dizer? Uma sensação de que para que nós sejamos uma pessoa amada, querida, aceita, que a gente precisa pertencer a certo grupo, né? Então, e aí é muito interessante, porque há sempre um conflito quando a gente percebe que não pertence a um grupo, né? Tem até aquele termo que diz ovelha negra, né? Que é assim, ovelha negra da família, a família toda certinha, e de repente tem aquela pessoa que é super, sei lá, agitada, revoltada, faz coisas fora do padrão de comportamento da família. E aí, nesse sentido, eu como mãe, eu acredito mesmo que o meu maior desafio como mãe é não podar as manifestações do meu filho, é torná-lo um ser livre, onde tudo que ele manifeste, qualquer coisa que ele sinta ou pense, que seja permitido, porque como nós fomos educados, treinados desde pequenos para nós sermos pessoas obedientes. Como assim, né? Então é aquela coisa, a gente tem até um áudio que rolou há pouco tempo no WhatsApp, ou talvez há muito tempo, enfim, de uma criança que recebe um presente e a mãe fala assim: olha, agradece a vovó, se eu não me engano era meia, alguma coisa assim, agradece a vovó pelas meias que você ganhou. Ah, obrigado, vovó, a criança fala, né? E aí ela fala assim: fala que você gostou muito. Não, não gostei não, a criança fala, né? E a mãe fala: não, fala que você gostou muito, ou seja, a gente condiciona, né, as crianças a dizer coisas que no fundo elas não sentem, porque a gente acredita, né, que se a gente disser tudo aquilo que a gente sente, no caso é uma criança, é óbvio que ela não vai, ou talvez, né, até goste, mas enfim, uma criança muito pequena vai olhar uma meia, qual a utilidade que tem isso? Não, eu preferia andar descalça, enfim. E aí a criança tem que fingir que ela gosta, e desde pequena a gente condiciona as crianças nesse sentido, né? Eu me lembro que quando eu era pequena, a minha mãe sempre pedia para eu cumprimentar as pessoas. Ah, cumprimenta as pessoas e tal, abraça as pessoas. E eu tinha um pouco de resistência com essa questão do toque, com outros adultos que eu não conhecia, eu não gostava, eu me sentia incomodada com isso, desconfortável, eu me lembro muito bem disso. E eu lembro que vinha aqueles adultos, assim, amigos da minha mãe, e eles me beijavam no rosto, ai que menina linda, e eu lembro que na cara eu fazia assim, né, eu limpava o rosto, porque eu sentia saliva assim no meu rosto, e eu lembro que me dava um asco, me dava um nojo, e a minha mãe dizia assim, ai não pode fazer isso na frente das pessoas e tal. E a gente não percebe, mas nós como pais, nós condicionamos as crianças dessa forma também, né? Como se elas não pudessem expressar e manifestar. É claro, né, gente, que tem um limite, que a gente ensina para as crianças que algumas coisas, né? Mas aí é que tá, né? Como que você ensina a criança que é assim, olha, eu sei que você não gostou de tal coisa, você não gostou de receber um beijo no seu rosto, que veio saliva e tal, mas é até uma dúvida, assim, né? Como que a gente pode não gostar disso e não poder manifestar, expressar isso, né? E fazer, né? Limpar aquilo. E a gente tem sempre muito medo de ferir os sentimentos das outras pessoas. Eu falo bastante de honestidade radical aqui, mas e como que, de verdade, quando a gente é honesto, quando a gente é sincero naquilo que está se manifestando aqui dentro, é muito provável que nós machuquemos, né, ou que ferimos os sentimentos das outras pessoas. Mas eu acredito que a verdade é aquilo que te liberta mesmo. Eu acredito em seres humanos livres que possam se expressar livremente, né? E por outro lado, assim, eu vejo que muito do que a gente faz é quase como, sabe naqueles brinquedinhos assim de criança que você tem que encaixar e aí a estrelinha só encaixa na estrelinha, a bolinha só encaixa na bolinha, o quadrado só encaixa no quadrado e se não for por aquele buraquinho, né, o jogo de encaixe, aí a peça não entra na casa, né, que geralmente é uma casinha assim. Então, às vezes eu tenho a sensação, assim, de que eu sou, sei lá, uma estrela e que eu fico tentando aparar as minhas arestas para caber dentro de um orifício que é um círculo. E nessa afã, nessa ânsia, né, de pertencimento, de querer pertencer. E aí eu acho que, na verdade, eu acredito que vocês também sintam isso, que quando a gente faz algo que não vem do coração,
né? Ou seja, eu faço alguma coisa por alguém sem eu querer fazer, né? Então, por exemplo, no caso do meu filho, a maior questão que a gente tinha, e hoje em dia ele já melhorou muito até assim com relação a isso, mas a maior questão que a gente tinha era com relação à comida. Então ele não gostava de muitas coisas, ele comia muito poucas coisas, e aí ele fazia aquela cara, né, de sofrimento, como se, nossa, meu Deus, como se eu estivesse pedindo para ele comer, sei lá, uma sopa de pedras, né? E aí eu tinha muito isso de ficar, ai, precisa fazer essa cara, não sei o que e tal. E ele é engraçado porque ele fala assim, não, eu tenho que fazer essa cara porque senão você vai achar que eu tô gostando e vai fazer cada vez mais disso. Mas assim, de que mudando mesmo ao longo do tempo com relação à minha maternidade, que teve uma época que eu dizia pra ele, olha, só me fale coisas positivas, porque eu não aguento mais você reclamando das coisas. E depois, ao longo do caminho, eu mudei de ideia e falei assim, olha, fala o que você tiver que falar, porque a gente pode lidar com isso. Não significa que ele vai poder não comer aquilo que que foi colocado na mesa, né? Mas significa que ele pode manifestar e falar, olha, eu não gosto disso, eu vou comer porque, enfim, é o que tá aqui na mesa, eu sei que é nutritivo e tal, mas eu não gosto disso e tá tudo bem, eu não me ofender com isso, eu não gostei dessa comida, eu não gostei de tal coisa, né? Então o exercício pra mim também é bem profundo, porque eu tenho um professor, assim, bem incisivo aqui dentro de casa, e aí ele me mostra, assim, muitas vezes como eu sou controversa nesse sentido, mas ele me mostra também o quanto eu sou rígida e contida comigo mesma e que eu imagino que tenha coisas que não possam ser expressadas. E aí, nesse sentido, eu tenho visto ao longo do caminho que quanto mais a gente se solta e se liberta dos nossos próprios julgamentos com relação àquilo que a gente pode ou não pode fazer, deve ou não deve fazer, isso é aceitável, isso não é aceitável, nós somos mais livres, né? Porque quando a gente faz uma coisa não querendo fazer aquela coisa, o único sentimento que brota disso é raiva, né? A gente fica com raiva, ai, fulano pediu tal coisa, eu não queria fazer, mas eu fiz e tal. E aí dá até um negócio aqui no estômago, né? Então, esse vídeo, assim, é um convite para que nós repensemos não só a nossa própria postura em relação à vida, se nós somos muito rígidos, né, rigorosos conosco mesmo, mas também com relação às outras pessoas, o quanto a gente dá de espaço para que elas se manifestem a própria verdade, sem que nós nos magoemos ou que nos sintamos atacados pela expressão daquilo que é verdade para outra pessoa. Então era só essa a reflexão que eu queria trazer nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Super obrigada. Nossa.